Hoje eu queria contar uma experiência com a morte. Duas pessoas a quem eu sou ligado proximamente, uma como amiga, outra como paciente, tiveram perdas nas suas famílias recentemente. E é sempre absurdo saber, ter consciência da morte, do ponto de vista de uma coisa viva. E até onde a gente sabe, somos nós as pessoas que temos essa consciência. Os outros animais não têm. E eu já perdi pessoas queridas. Não vou contar essa história hoje, vou contar outra. Senão eu vou contar 1000 histórias e não vou chegar em lugar nenhum. Mas eu tive uma experiência alguns anos atrás em que uma mãe de um dos meus pacientes, uma mãe especialmente objetiva, eu acho que ela tá no fenótipo ampliado, inclusive, porque ela diz as coisas muito assim, tá, na lata, sabe? Ela ligou pra mim e disse assim, olha, seguinte, o pai do meu filho faleceu e você tem que me dizer o que fazer. Não venha com lenga-lenga de psicólogo dizendo... Ah, você que sabe, o que é que você acha? Eu não venho com essa conversa, eu quero que você me diga o que fazer. Ela foi bem objetiva. E aí a primeira coisa que me ocorreu foi dizer assim, faz o seguinte, leva ele para se despedir. Esse é um ritual importante para todos nós. Eu não vejo motivo nenhum para que não possa ser importante para ele também. Mesmo ele vendo as coisas da maneira ritualística, da maneira organizada por ele mesmo, né, que ele costuma ver. Ainda assim, ele precisa se despedir do pai dele. Ela disse, está bem, mas e se der alguma coisa errada? Aí eu disse, não te preocupa, eu vou estar lá, eu vou conversar com o terapeuta ocupacional, que é um dos maiores amigos que eu já tive na minha vida. Nós vamos os dois para esse... Eu nem tinha falado ainda com o André, que é o meu grande amigo, que é terapeuta ocupacional e que atua comigo neste caso há muitos anos também. Nós fomos, como resultado dessa minha combinação, que foi, de fato, fui pego assim de surpresa. Morreu o pai dele, o que é que eu faço? Eu falei, leva pro velório. Eu vou estar lá e o André também vai. Estivemos lá os dois antes, chegamos antes, para poder ficar tudo, assim, a gente antecipar circunstâncias, né? E ficamos conversando ali fora, e aí me ocorreu, cara, será que eu disse a coisa certa? Porque vai que ele não entende esse processo, ele é absurdo para qualquer um. Todo mundo tem dificuldade de entender o que é morrer. E aí eu fiquei antecipando as coisas mais vexaminosas que podiam acontecer, tipo ele tirar o pai do caixão para poder o pai se levantar, sei lá, alguma coisa assim que pudesse causar um grande estardalhaço e as pessoas dizerem, aquele psicólogo que deu aquela ideia louca e tal. Aí eu fiquei com certo medo, né? Eu sou psicólogo, mas eu sou gente. Eu tinha combinado com a mãe dele que ela colocasse alguma coisa que ele costuma fazer logo depois do velório, para que ele soubesse uma sequência, ele sabia, ela explicou para ele que o pai dele tinha morrido, que isso não tinha volta, que ele ia estar parado no caixão, antecipou várias coisas bem concretas, não veio com um negócio de foi pro céu, foi pro não sei o que, colocou dessa forma bem concreta. Depois eu vou dizer como é que ele se deu com isso, como é que ele resolveu essa parada simbólica dentro dele, né, com relação a o que é morrer e tal. Foi com a ajuda da Disney, vou pegar aqui esse atalho. Aí quando ele chegou, eu movido por esse medo, eu chego pra ele e digo assim, cara, tem certeza que você quer entrar? Porque, ó, lá dentro vai estar o papai deitado num caixão e as pessoas em volta chorando e se despedindo dele porque não vão vê-lo mais. Ele olhou pra mim como quem diz assim, como ousa, e passou direto. Ele não se dignou a me dar uma resposta, porque ele disse... Quem é você para impedir a minha despedida do meu pai, né? E ele foi direto e eu fui na cola para saber o que ia dar, né? Quando eu cheguei lá, ele simplesmente entra, olha pro pai dele assim com o zóio bem arregalado, chega perto do caixão, bem perto do pai dele e diz, tchau papai, tchau papai, tchau papai, 3 vezes. Exatamente 3 vezes. E aí ele olha as pessoas em redor e disse, pronto, agora vamos para o Iguatemi. E se virou e foi embora, né? Isso foi o mais próximo de um vexame, digamos assim, porque ele, independente de todo o processo que ia ter depois, ele cumpriu uma formalidade e foi fazer o que ele gostava de fazer logo depois, como a gente tinha combinado. Eu achei que isso ficaria, vamos dizer assim, daria essa memória para ele, mas sem perturbar muito a rotina dele, que é uma coisa importantíssima para ele. Porque nós temos uma rotina de tomar um café toda semana, eu e esse paciente. Eu já tentei me livrar dessa situação, porque eu acho que ele não precisa de psicoterapia mais. A mãe dele já tentou se livrar dessa situação, mas ele insiste em que ela aconteça, e ela faz parte da rotina dele, então eu estou lá toda semana, tomando um café com ele, numa determinada hora, num determinado dia, no mesmo café. Ele assistindo vídeos, e quando vai chegando agosto, que foi o período que o pai dele morreu, ele começa a dizer... Mufasa morreu. Aí eu falo, é mesmo, Mufasa morreu. Você quer ver fotos do papai? Aí ele, quero. Aí eu tenho uma coleção de fotos no meu Evernote, que eu puxo, faço download na hora, e ele vê as fotos, lembra. Aí disse que o papai
esse aqui é o fulano, esse aqui é as pessoas da família e sempre o pai dele em todas as fotos que a gente usou uma época aí para outro objetivo, e eu fiquei com essas fotos no meu sistema e eu uso toda a vida que ele traz a imagem do Mufasa, que é quem ele representou como pai dele. Ele se vê como o Rei Leão, como o Simba, e o Mufasa, que é o pai do Rei Leão e que morre pisoteado ali por aquele estouro da boiada lá provocado pelo irmão, né? Tem aquela cena de drama, aquela despedida, e foi essa cena que ajudou ele a montar o quebra-cabeça simbólico da morte na cabeça dele. Na verdade, a morte é o motivo pelo qual a gente inventa histórias, é o motivo pelo qual a gente conta histórias e escuta histórias. Elas nos preparam para uma coisa que a gente não tem como se preparar. E enfim, não é fácil saber o que dizer, saber o que fazer numa circunstância como essa. Ninguém tem as respostas. E quando a gente não tem as respostas, a gente muitas vezes só paralisa. Se você gostou do meu conteúdo, compartilhe ele com quem você acha que vai se beneficiar dele. Curta, comente aí embaixo o que você achou dessa história, conte a sua própria história relacionada com a morte e relacionada com o autismo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.